a gente dá para a casa do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá 100 vezes mais, a gente dá uma pequena parte para abençoar. Amém? Aquele que precisar de um envelope, o Lei vai estar indo até vocês. Amém? Quero também lembrar dos cultos de quarta-feira, são às 8 horas da noite. Tem sido grandiosamente abençoado, onde o Senhor tem usado a vida do nosso pastor poderosamente, e pessoas têm sido curadas, pessoas têm saído daqui transformadas, libertas, saradas. Eu mesmo na minha casa tenho sentido o poder da mão do Senhor. O Senhor tem sustentado e abençoado cada dia mais a minha família, né? Então, vamos receber o melhor de Deus, estejam presentes na quarta, convide vidas, né? Porque as pessoas precisam também receber aquilo que a gente tem recebido. Vamos doar, né? Que nada temos, mas o que temos vem do Senhor. Então, quando vem do Senhor, a gente tem que passar também. Amém? Culto também de sábado dos jovens, né? Voltou, amém? Então, convidem jovens, venham para a casa do Senhor, né? O Senhor tem chamado vocês, tem trazido vocês para capacitar, para levantar vocês poderosamente aí fora. Tem muitos jovens que precisam de vocês, amém? Domingo, culto da família, também um culto abençoado, onde o Senhor tem feito presente, ou seja, o Senhor está presente todos os dias nos nossos cultos, e que estejam presentes em nossas casas, amém? Quero chamar aqui o Lucas para receber os dízimos e oferta. A Flávia vai estar trazendo um testemunho para nós. Vamos receber ela aqui para engrandecer o nosso Deus, amém? Olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. A paz, irmãos. Amém. Então, hoje eu quero trazer um testemunho sobre o dízimo. E algumas pessoas sabem aqui que eu trabalho com comida, né? Eu gosto de vender, de fazer. E eu fui convidada há um tempo atrás para participar de uma feira de gastronomia. E eu consegui comprar uma barraca, uma carretinha para levar. Só que é muito difícil, porque a gente é mulher, fica montando, desmontando, é uma situação muito difícil. E desde o dia que eu comecei essa feira, eu falava que tudo que eu vendesse, eu ia dar o meu dízimo dessa feira, de tudo eu ia dar. Eu me comprometi com Deus e eu falei que eu ia dar. E as pessoas chegavam com aqueles food truck, aqueles trailer lindo, e eu falava, ai, que fácil para eles. Eles entram e vão embora e eu ficava lá. E eu falava, ai, Senhor, um dia eu vou ter um trailer para mim. E eu ficava na paz, ia fazendo o meu serviço, vinha e dizimava. E na semana passada, chegou uma moça na feira e falou assim, eu tenho um trailer para você. Eu falei, imagina, não tenho dinheiro para comprar um trailer agora, não. Mas, vou ver. E aí ela falou comigo na sexta, passou sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta, o Senhor estava me incomodando para mim mandar mensagem para ela para ir ver o que era. E aí, quando eu fui ver, eu marquei com a pessoa e fui ver. E o trailer, meu marido se apaixonou, porque era o que eu precisava. Ele era perfeito para mim. E eu falava assim, obrigada, mas e agora? Tem a parte do dinheiro, porque querer a gente quer tudo. Aí eu falei assim, se for para ceia, eu falei, eu vou conversar com o rapaz, vamos ver o que ele vai fazer para mim. Aí eu cheguei lá e perguntei o valor já era muito mais baixo do que eu imaginava. Muito. Deus preparou assim, muito mais do que eu pensava. Aí eu falei para ele, olha, eu vou comprar, mas eu vou falar bem a verdade. Eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou para o cara e falou, vamos ver o que você tem. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho isso daqui de entrada, que era um dinheiro do auxílio que eu estava guardando.
Falei, eu tenho só isso de entrada e eu também não tenho cartão para pagar o resto. Aí ele falou, não tem problema. Ele me vendeu o trailer, eu dei a entrada que eu tinha e vou pagar em suaves prestações na promissória, gente. Glória a Deus, amém. E na sexta-feira a gente já foi com o trailer e assim, ele é usado, mas para mim ele tá lindo, ele é perfeito, porque eu sei que Deus me deu, que eu cumpri com a minha promessa, com tudo que eu falava. Gente, faça o seu voto, sabe, dá o seu dízimo, porque não é seu. Eu percebi que não era meu. Que eu só faço o que eu tenho que fazer e eu dou para o Senhor e o Senhor me devolve. E Ele me devolveu da melhor maneira possível e eu sei que Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre, tá? A paz. Amém. Oi, é isso mesmo. A paz, amados. Vamos nos ficar de pé. Feche seus olhos, curve sua cabeça, entre em oração com Deus. Senhor Deus e Pai, primeiro eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Assim como no testemunho da Flávia, Pai, o Senhor nos sustenta, Senhor Deus. O Senhor prepara o melhor para nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por quem Tu és, Pai. Porque quando nós voltamos o nosso coração a Ti, Senhor Jesus, o Senhor nos honra, o Senhor nos cuida, o Senhor nos protege. E eu quero só te agradecer, Pai. Te agradecer por essas pessoas que trouxeram o dízimo e a oferta delas, Pai. Te agradecer também, Senhor Jesus, por aquelas que não puderam estar trazendo, Senhor Deus. Te peço, Pai, para que o Senhor abra porta de emprego, oportunidade, Senhor Deus, para que essas pessoas consigam, Senhor Jesus, trazer a sua oferta até a tua casa, Senhor. Venho te pedir também, Pai, pelos pedidos de oração, Senhor Deus. O Senhor sabe o que cada um necessita, Pai. Eu te peço, Deus, para que o Senhor conforte os corações, Pai. Vá aos lares, Senhor Jesus, e toca na vida daquelas pessoas que não estão aqui, Senhor Deus, porque simplesmente escolheram não estar, Pai. Senhor Jesus, eu te peço para que o Senhor nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa mesma unção, vamos orar pela vida do nosso pastor Michel. Amém. Senhor Deus, de poder e de glória, te pedimos, Pai, continua conosco, usa a vida do teu servo poderosamente nesta manhã, Pai, para falar com os teus filhos. Alcança, Pai, vidas que estão em casa, Pai, através da internet. Pai, que eles possam sentir a presença do teu Espírito, Pai. Desce do teu trono, Pai, fogo de glória neste altar. Em nome de Jesus, queremos te ouvir, Paizinho. Amém. Glória a Deus. Graça, amor e paz, queridos. Bom dia. Olha, fez um frio mais forte um pouquinho. Culto da manhã já não virou o culto principal. O povo quis ficar em casa. Louvado seja Deus. Tem bastante gente na internet. Hoje é aniversário da pastora Sandra. Está lá na casa dela, diz que não está muito bem, está resfriadinha. Então, se cuida aí, é curada em nome de Jesus. Abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes. Ó, Eclesiastes, abra aí. Vamos ler um pouquinho. A gente olha para fora. Essa porta deixa bem fechadinha ela para mim, que senão me chama a atenção essa luz linda do sol que vem aí fora. Eclesiastes capítulo 3, queridos. Paulo Moreira está nos assistindo, Iracema, a Clecinha, Paulo, meu amado, a Sueli, olha quanta gente, o Ricardo Alves, bendito seja o Senhor Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo para tudo, amém? Há um tempo para tudo. A partir do verso 1, nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens, para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Amém? Ele diz essa palavra, pode sentar. Essa palavra é uma palavra tremenda. Deixaram água aqui para mim? Essa palavra é uma palavra tremenda. Essa palavra mexeu muito no meu coração. Eu e a pastora, na realidade ela está lendo mais, né? Eu parei de ler o livro, que agora a pastora, quando ela pega um livro, ela se torna dona do livro, proprietária do livro. Para eu mexer no livro tem que ser uma negociação muito grande, né? E glória a Deus por isso. Vocês veem que interessante, a pastora Gilma, antigamente, ela não tinha o hábito da leitura, tá? Ela sempre gostou de ler, mas muito pouco. Eu acredito que depois que nós viemos para cá, ela criou uma paixão pela leitura que me surpreende. Eu louvo a Deus pela vida dela nesse momento. Ela põe na cabeça que ela tem que aprender alguma coisa para poder ajudar as vidas. Ela se põe em estudos e ela lê muitos livros, lê a Bíblia, está sempre fazendo o seu tempo de oração. Esses dias ela trouxe uma palavra, obrigado irmão, uma palavra para mim, e eu me enchi de orgulho, ela disse para mim assim, vou fazer um jejum por um período, e eu falei, legal, e já que você está falando, porque eu não pergunto para ela quando ela vai fazer jejum, qual que é o propósito. Aí ela disse, vou fazer um jejum por um período, eu falei, legal, e aí ela disse também qual que era o período ali que ela ia jejuar.
Aí eu disse, já que você está comentando, eu posso perguntar o propósito? Né? Ela é 50% do meu ministério, Deus fala com ela da mesma forma. Falei, posso te perguntar qual que é o propósito? Ela falou, do meu jejum, o propósito do meu jejum? Eu falei, é. Ela falou, eu quero só me sentir mais perto de Deus. Olha que gostoso. Falei, eita, casei com a mulher certa. 50% do meu ministério. Se eu estiver caindo, eu tenho certeza que ela tem o braço estendido para me ajudar a levantar. E nós estávamos conversando sobre um livro do Augusto Cury, que eu ganhei do pastor André, inclusive. Foi ele que me presenteou. O Mestre do Amor. Livro lindo. E fala sobre a morte de Jesus em algum momento, em um capítulo do livro. Faz uma narrativa sobre a morte. E naquele momento eu falei, meu Deus, principalmente depois da pregação de quarta-feira. Quem assistiu a pregação de quarta-feira aqui? Foi para mexer com a gente, não foi não? Coloca a gente num outro lugar, né? Aí eu falei, meu Deus, por tudo que a gente está vivendo, eu vou pregar sobre o tempo da dor. Olha que interessante, olha que tema gostoso. O tempo da dor. E nessa narrativa de Eclesiastes, dizendo que há um tempo para todas as coisas, um tempo para tudo, eu falei, vou trabalhar esse texto. Eu queria que você abrisse o seu coração essa manhã. Primeiro, para você ter certeza de uma coisa: você tem o direito de sofrer. Você tem o direito de sofrer. Amém? Você não deve se entregar para o sofrimento, mas você tem o direito de sofrer. Eu quero discorrer um pouco sobre esse assunto com vocês, né? Infelizmente, nós pastores, nós sempre dizemos, hoje, no tempo que estamos vivendo, nesse atual momento, né? Isso que nós estamos vivendo aqui, nós temos muitas incertezas. Nós estamos vivendo muitas incertezas nesse novo tempo. Dentro dessas incertezas, muitas decepções. Mas eu quero dizer para você que nós devemos ter os nossos olhos voltados para Deus. Porque nós estamos vendo tantas coisas, queridos. E hoje a internet, ela se tornou uma rede de notícias falsas. De mentiras, é verdade, de mentiras. No aplicativo do celular, a gente tem o Google, que manda notícias, né? A parte do Google de notícias, que fica mandando notícias pra gente. E aí quando você abre, você vê notícias assim, você fala, caramba, como é que isso está acontecendo? Eu não estou sabendo. Mas quando você vai pesquisar, é mentira. Não é verdade. O Google, a UOL, a BOL, a Veja, são tudo da Rede Globo. E eu encho minha boca para falar o nome dessa emissora para dizer para vocês, ela está disseminando na população mentiras, falsas informações. Ontem eu ouvi uma sobre o Sérgio Moro aqui, eu fui atrás, falei, é impossível isso estar acontecendo. Aí eu fui atrás, fui pesquisar, não é verdade, é mentira. Então você tem que tomar cuidado com aquilo que você lê. Você tem que tomar cuidado quando você vê uma informação, para você ver se é verdadeiro ou não. Eu vejo de tempos em tempos crentes colocando desesperadamente nos grupos da igreja, ou nas suas páginas, na rede social, no Facebook, imagens de pessoas mortas, de casas queimadas, pessoas queimadas, dizendo, orem pelo amor de Deus, a igreja foi invadida na África, e essas pessoas morreram, estão sendo perseguidos, e não tem nada a ver, essa foto ela já foi usada 200 vezes, não tem nada a ver com o que a notícia está falando. As igrejas perseguidas, os muçulmanos, não tem nada a ver as imagens que se usam, a notícia que está sendo trazida, não é verdade. Até para você divulgar uma notícia, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar cometendo um erro tremendo.
Eu recebo às vezes de pastores uma notícia, irmãos, vamos orar, aí eu olho a notícia e o Espírito Santo não testifica. Aí eu vou em busca das informações. Aí você vê que é mentira, não é verdade. Então olha como a internet se tornou um perigo para nós. A internet se tornou um problema, uma dificuldade para nós. E você tem que ter os seus olhos voltados para Deus. Porque a gente já tem problema demais, só em estar vivo. Só pelo fato de estar vivo a gente já tem problema demais. Porque se eu não tiver problema nenhum na minha vida, com a minha família, mas algum irmão, alguma família estiver passando alguma dificuldade, eu como cristão, eu vou chorar com os que choram. Eu vou sentir a dor daqueles que estão feridos. Não tem como, é a palavra. Então nós já temos problemas demais para nós nos deixarmos ser atingidos por outros problemas. Vocês estão comigo? Amém? Então nós não devemos deixar essas coisas nos tocarem, não devemos deixar essas coisas acontecerem, de nós darmos credibilidade, darmos valor a situações, a notícias, a informações que não sejam verdadeiras. Então selecione aquilo que você ouve, selecione aquilo que você lê. Amém, queridos? Selecione aonde os seus olhos estarão sendo colocados, para que você não sofra. Então, o nosso propósito é nós, nesse momento de tanta incerteza e decepção, termos os nossos olhos voltados para Deus e entender qual que é o propósito dele para o que nós estamos vivendo. Existe um propósito de Deus para aquilo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa que nós precisamos ter certeza, e entendermos e termos compreensão e abrir a nossa mente, é que neste momento, todos nós estamos dentro do mesmo momento. Nós estamos, que dia que é hoje? No dia 23 de agosto, às 10h45 da manhã, nós estamos todos no mesmo tempo. Em outro país pode ser uma hora diferente, mas nós estamos todos no mesmo tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que alguns estão felizes, outros estão tristes. Alguns estão cheios de esperança, outros estão desesperançosos. Alguns estão motivados e outros desmotivados. E alguns prosperando e outros passando por dificuldades. E aí, em algum momento, nós perguntamos para Deus: por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Com a igreja? Se fosse com o mundo, eu até entendia, Deus. Mas por que está acontecendo com a igreja? Olha o testemunho da Flávia e do Ideucir, né, que é a família. Olha o testemunho que foi trazido aqui hoje. Quando nós entramos na pandemia, esse casal, eles começaram a entregar os dízimos em depósito bancário, e às vezes era mais de uma vez no mês. E eu falava para minha esposa, falava: amor, olha a fidelidade dessa família. Não é, amor? Olha a fidelidade dessa família. E nós orávamos, tudo que nós recebemos para a igreja, nós oramos, nós abençoamos. Porque o abençoado é aquele que dá. Aquele que recebe está recebendo da bênção. E nós orávamos, e nós não sabíamos o propósito deles em relação ao desejo do trailer. Mas nós orávamos para que aquilo que estivesse no coração deles, Deus alcançasse a necessidade deles e os recompensasse. E foi no dia que vocês adquiriram o trailer que nós tivemos na sua casa, né? No mesmo dia que eles adquiriram, nós tivemos na casa deles. E como aquilo trouxe alegria no meu coração. Porque em tempo de crise, você ser abençoado é algo tremendo. Eu vou contar o testemunho do Ideucir, que eu não chamei ele aqui para dar o testemunho, mas eu vou contar o testemunho dele. Posso falar, irmão? Pode? O Ideucir tem uma história interessante de trabalho, né? Ele trabalhava, a empresa dele é lá em São Paulo, lá em Diadema, né? Tá? Aí em algum momento aqui atrás, né? Final do ano passado, mais ou menos,
fez um corte lá na empresa, alguma coisa mudou, não ia mais continuar um pedaço da empresa, e aí se abre então as demissões, né? E ele ficou com o coração dele ali, né? O que aconteceu é vontade do Senhor. E aí, entre muitos que foram demitidos, entre trabalhos que foram dado prazo para se encerrar, ele foi chamado, e a coordenação dele lá, a diretoria, a chefia dele, falou para ele: você não está no meio dessa lista de demissão, ao contrário, tá? O seu departamento vai parar, mas você não vai parar, você vai continuar. O seu departamento vai acabar, a gente vai extinguir com ele, mas você não vai parar. Aí ele veio aqui na igreja e falou: pastor, eu tenho um testemunho para contar. E ele contou para mim no particular, no final do culto. E aquilo me encheu de alegria. Aí veio agora a época da pandemia. E na pandemia agora, os profissionais estão trabalhando no home office, né, em casa. E ele está lá na casa dele trabalhando. Aí teve uma reunião agora, de que a empresa, né, os profissionais, fariam 2 dias de home office, né? Então ele falou: pô, legal, eu já fazia sexta-feira home office, né? Ficava em casa. Aí se eu conseguir agregar a segunda, aí olha, sexta, sábado, domingo e segunda em casa, né? De 7 dias eu vou ficar 4 em casa e trabalhar 3 na empresa, né? Alegrou o coração dele. E ele é um homem fiel no trabalho. Eu admiro muito a vida dessa família, né? E gosto do caráter do Ideucir, né? E aí ele, agora quando nós estivemos na casa dele, ele falou: pastor, eu tenho um outro testemunho. Eu falei: fala. Aí ele começou a me contar isso, né? Ele falou: então, aí quando chegou no final, meu chefe olhou para mim e falou assim: mas você não vai participar disso. Aí ele olhou e falou: e agora? Aí o chefe falou: você vai ficar em casa o tempo todo. Você vai fazer o home definitivamente em casa. Enquanto isso não mudar, você não precisa sair de casa. Então, olha como Deus é bom, queridos. Olha como a fidelidade, olha como a unidade, olha como a restauração, olha como você mudar aquilo que não agrada a Deus, agrada a Deus. Tremendo, tremendo. Nós somos poucos aqui, mas podemos dar um louvor de palmas pela vida dessa família, em nome de Jesus, porque é testemunhos que nós precisamos ver e olhar assim. O irmãozinho atrás do Ideucir ali fez assim, ó, puxou a bênção deles, né? Puxa a bênção para cá, né? Depois, na hora que eles forem sair ali, vocês de leve dá uma passadinha de mão assim neles, né? Ela dá um pouquinho dessa bênção para mim, dá encostadinha no irmão assim, né? Amém? É isso mesmo. Mas nós perguntamos: por que isso acontece com o povo de Deus? Por que alguns prosperam em meio à crise e outros passam por dificuldades? Romanos, Paulo escreve no capítulo 10 da seguinte forma: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí você diz assim: ora, isso eu já faço, pastor. Eu já confesso e creio. Então, não somos todos nós filhos de Deus? Se somos todos nós filhos de Deus, por que desigualdade? Por que uns prosperando mais que os outros? Ou uns prosperando e outros não? Por que nós não fazemos essas perguntas quando nós estamos na parte de trás, né? Quando nós estamos na parte ruim da vida, nós não perguntamos isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso acontecer? Por que passamos por tantas lutas? Algumas ao ponto de quase que nos desfalecer de tamanha agonia. Você diz assim: que tipo de dor que é essa, pastor? A dor de você perder alguém. A dor de você perder a pessoa que você mais ama. Ou a dor do que infelizmente a família dos nossos amados ali, Ana e Lei, a irmã da Ana, perdeu uma filha aos 33 anos, a menina tinha isso? 36 anos.
Queridos, eu julgo que não existe dor maior para o ser humano do que um pai enterrar um filho. Eu julgo que não existe dor maior. Dentro das coisas naturais que nós deveríamos viver, e infelizmente isso é culpa do pecado de Adão. O curso da natureza ele foi mudado. E infelizmente pais enterram filhos. E essa dor eu acho que é a pior dor que pode existir. Eu imagino a dor de Deus ao ver Jesus Cristo, seu Filho, sendo moído e sendo crucificado e morrendo naquela cruz. Não é à toa que quando Jesus entrega o seu Espírito e inclina a sua cabeça sobre os seus ombros, dando o seu último suspiro de vida, os céus se fecham imediatamente, se forma uma grande tempestade. Vem um terremoto, um tremor de terras, e o véu do templo é rasgado de cima e embaixo. E os homens começam a olhar para Jesus e dizer: esse é o Filho de Deus. Nós entramos na ira de Deus, né? Então, perder tudo é uma grande agonia. Perder tudo. E quando nós lemos esse texto de Eclesiastes, se nós abrirmos um pouquinho a nossa mente para o entendimento de que existe um propósito e existe um tempo certo para tudo em nossa vida, mas isso não muda a nossa dor. Mesmo você sabendo que é passageiro, mesmo sendo longo demais, é passageiro, mesmo você sabendo que Deus pode mudar e abreviar o tempo, isso não alivia a nossa dor. E apesar de fazermos a leitura, se nós tentarmos analisar esses 8 primeiros versos individualmente, se nós tentarmos entender o que é tempo de arrancar e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, você vai fugir da intenção do texto, porque a intenção do texto não é você avaliar verso por verso. A intenção do texto, segundo o coração de Deus, é nós entendermos que o propósito dele, essa escrita, ela é uma figura de linguagem que ela apresenta 2 extremos opostos que nós vivemos. Então ele diz: existe tempo de amar e tempo de odiar. Existe tempo de nascer e tempo de morrer. Deus está dizendo: na sua vida você vai viver as coisas boas e as coisas ruins também. Você vai viver 2 opostos dentro da sua vida. Eu posso amanhecer o melhor dia da minha vida, cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de paz, cheio de tranquilidades, e no decorrer do dia algo ruim me acontecer, chegar ao meu conhecimento, e aquilo me abalar profundamente, aquilo mudar totalmente a minha paz de espírito, aquilo me causar uma dor tão profunda, que eu não consiga reter as lágrimas, as emoções, os impulsos, que eu me desespere emocionalmente. Então Deus, Ele vem nos falar dessa forma: filhos, no mundo tereis aflições, mas não temam o mundo, eu venci o mundo. Mas no mundo vocês vão ter aflições, mas Ele está dizendo: não temam, porque eu venci. Ele está dizendo: vocês vão viver o melhor, mas vocês vão viver o melhor dentro de um mundo que vai machucar vocês. Porque entenda que nós só sofremos as dores, amados, porque nós estamos nesse mundo. Nós estamos dentro de um ambiente, avaliando o mundo, amém? Digam amém. Nós estamos dentro de um mundo aonde as consequências do que nós não desejamos viver acontece, porque o mundo é caído, o mundo jaz do maligno,
O mundo é a essência do pecado. Mas quando aquele que é perfeito vier, todo o imperfeito desaparecerá. Não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem dores. Nós não viveremos mais isso. Então, nesse momento, a igreja, ela precisa analisar e ter a compreensão de que Deus nos permite passar pelas dores, porque nós ainda estamos nesse mundo. Uma vez eu ouvi uma pregadora dizendo assim: quem aqui não quer mais sofrer? Aí 90% da igreja levantou a mão. Quem aqui não quer mais chorar, não quer mais sentir dores, não quer mais ter desprazeres? Aí 100% da igreja levantou a mão. Ela falou: então ora para Deus levar vocês hoje, para vocês morrer tudo hoje, porque vocês só vão alcançar isso na morte. Porque no mundo nós teremos aflições. Então não tem como nós passarmos um dia após o outro sem que infelizmente algo venha a nos atingir, a nos abalar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então há um tempo para todas as coisas, porque Deus estabelece esse tempo. Mas aí você diz assim: será que só nós? Só eu? Só a minha casa? Só a minha família? Será que só nós sofremos? Queridos, eu quero falar um pouco com vocês sobre a Bíblia. Eu quero começar falando sobre Adão e Eva e sobre o sofrimento deles. Você pode dizer: pastor, Adão e Eva sofreram porque eles erraram. E eu digo: no que nós somos diferentes? Quanto mais perto de Deus você andar, mais perto de você Deus estará, menos você sofrerá. Mas isso não te impede de ser acometido de uma tristeza, de uma dor, em favor do próximo, porque o irmão sofreu. Adão e Eva, eles conheciam as vantagens e os benefícios do Éden. Você sabe o que é viver no Éden? Ninguém sabe, só os dois sabiam. Você sabe qual é a fartura do Éden? Não tem riqueza nessa terra que compre os benefícios do Éden. Pastor, se eu for o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo, se eu achasse a lâmpada do gênio, o primeiro pedido que eu faria era para ser a pessoa mais rica do mundo. E eu iria para um lugar paradisíaco, com o meu iate, com o meu helicóptero, com a minha melhor mansão, melhor casa, com águas tranquilas, com pessoas me servindo à vontade. Eu digo para você, e isso não é uma vírgula do que era o Éden. Nada do que nós podemos viver nessa terra se compara ao que foi a vida de Adão e Eva enquanto estavam no Éden. Você está entendendo isso? Você conseguiu entender isso agora? Então trago boas novas para você. A Nova Jerusalém nos abre a porta para o Éden. Nós estaremos lá. Nós voltaremos para lá. Amém? Você está comigo? Olha como Deus é bom. Adão e Eva, eles conheciam todas as vantagens e benefícios do Éden. E por causa do pecado, eles foram lançados na terra e perderam todos esses benefícios. E pior ainda, eles foram condenados e penalizados por Deus devido à sua culpa. Eles sofrem a dor do seu erro, não só na sua própria pele, na sua própria mente, mas quando eles começam a gerar vidas, começam a gerar filhos, eles sentem a dor de ver Caim matando Abel. Um filho matando outro filho. E Abel é a expressão
do amor, da busca da presença de Deus. Aquilo que Adão e Eva não conseguiam mais fazer pela sua vergonha, Abel estava fazendo. Aquilo que talvez alimentasse a esperança de Adão e Eva de estarem próximos de Deus, que era a vida que Abel tinha com Deus, Caim ceifou. Caim tirou através de inveja, ódio e amargura contra seu próprio sangue, contra sua própria carne. Adão e Eva foram gerando filhos e filhas, mas nada conseguia alegrar o seu coração. Existe uma linha de estudo de Adão e Eva que diz que a vida deles na terra foi de tanta depressão, que eles, ao habitarem a terra, eles fogem e se escondem, se isolam, porque eles não conseguiam mais conviver com o fruto daquilo que eles haviam gerado na vida dos seus próprios filhos. O pecado era intenso. Adão viveu 930 anos se arrependendo daquilo que fez. Será que esse homem não sofreu o suficiente? Parecia que a sua agonia só teria fim quando viesse a sua morte. Parecia que a sua culpa só chegaria ao fim quando ele alcançasse a morte. E para isso ele teve que viver ainda 930 anos de extrema dor, arrependimento. E o sentimento de culpa vendo nas suas gerações, um matando o outro. Caim, quando mata Abel, também é amaldiçoado por Deus. Gênesis 4, a partir do verso 11, diz: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Davi, menino, filho de Jessé, e um filho como nós entendemos, um filho rejeitado, um filho que muitas vezes se diz que não era filho de Jessé, ou não era filho da mãe dos outros filhos, ou de que forma que ele foi gerado, mas ele era um filho rejeitado. Entenda que naquela época, Davi era pastor das ovelhas de Jessé, e um filho não pastoreava. Quem pastoreava eram servos. Um pai não colocava o seu filho para pastorear as ovelhas, ele colocava um servo. E Davi, um menino entre 15 e 16 anos, pastoreava as ovelhas do seu pai. Quando Jessé é encontrado por Samuel e vai à sua casa para ungir um dos seus filhos para ser o rei, o futuro rei de Israel, Davi não estava. Eles iam comer, mas Davi não estava. Davi não era bem-vindo à mesa, Davi não era bem-vindo na casa, Davi não era bem-vindo na família. E quando Samuel passa por todos os filhos com Deus dizendo: esse não, Davi questiona Samuel: não tem mais ninguém? Samuel diz: existe um. Eu não lembro o termo exato que ele usa, mas ele diz assim:
existe um mais novo, mas o termo que ele usa, ele está dizendo, existe um sem valor. O termo no original, ele diz assim, existe um sem valor. Ele não é filho como os outros. E ele está pastoreando as minhas ovelhas. E Samuel, na hora, ele entendeu que aquilo que o homem não dá valor é o que Deus mais dá valor. Você pode achar que você é um derrotado. Você pode achar que as portas não se abrem para você. Você pode achar que as coisas estão difíceis para o seu lado. Você pode achar que o homem não valoriza aquilo que você sabe, que você tem por valor. Mas eu quero dizer para você, Deus sabe, e Ele te honra, e Ele cuida de você. E o tempo da sua bênção, o tempo da sua vitória, ele está cada dia mais perto. E Samuel fala, agora, ninguém senta na mesa para comer, enquanto o menino não chegar. Samuel muda a visão de Jessé. Aquilo que Jessé disse não tem valor. Samuel disse, enquanto aquele que tem valor não chegar, ninguém se senta. E Davi chega. Se lava rapidamente para entrar na presença do profeta, do juiz. E quando ele entra, Deus diz, aquele que foi humilhado, esse será exaltado. Unja-o como futuro rei de Israel. E Samuel derrama então o óleo sobre a cabeça dele e diz, agora nós podemos nos sentar à mesa, porque o rei chegou. Deus nos tira de uma condição de vergonha para nos exaltar, porque a sua palavra é única e é verdadeira. O humilhado será exaltado. Só que você tem que parar de você se fazer um humilhado. Você não é um humilhado quando você se humilha. Quando você se humilha, você está tirando o direito de Deus te exaltar. Você é um humilhado quando os outros te humilham. E aquilo que os outros pensam de você, isso não faz a menor diferença. Porque o que faz diferença para a vida de um homem e de uma mulher de Deus é aquilo que Deus vê em nós. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o que tem no coração. Nunca mais proclame essa palavra contra você. Eu sou um coitado, eu não sou digno, as coisas não dão certo para mim. Nunca mais diga isso. Ao contrário, levante a sua voz. E ainda que todas as coisas cooperem para o impedimento da sua vitória, você deve glorificar a Deus e dizer, o meu tempo de cantar está chegando. Mas para isso você precisa se colocar no lugar que Deus te colocou. O homem colocou o filho como servo, Deus colocou o servo como rei. Você está entendendo? Você está comigo? Davi mata Golias e mostra para que ele veio. Davi serve Saul e é perseguido por Saul, porque ele é exaltado. Davi foge e durante anos Saul persegue. Davi se une àqueles que são a escória, mas não para ele se tornar a escória, mas para ele fazer desses homens verdadeiros guerreiros a favor.
daquilo que Deus ainda iria colocar na frente dele. Quando ele se torna rei, ele peca com Betseba. E dentro desse pecado, ele ainda, pecado de adultério, ele comete o pecado de homicídio. Ele manda matar Urias, ele engana o povo. E quando ele pensa que está tudo bem, Natã chega até ele e diz: Davi, por causa do seu pecado, a criança que está sendo gerada no ventre de Betseba, ela não viverá. Deus irá lhe tirar a vida. E a Bíblia diz que Davi se humilha. Davi se derrama diante da presença do Senhor, ele clama, ele pede perdão, ele pede misericórdia. Ele se coloca numa posição de tremenda humilhação diante de Deus, dizendo: Senhor, contra ti pequei. Contra ti pequei. As pessoas vêm trazer para ele alimento e ele diz: eu não vou comer. Os servos trazem de beber e ele diz: eu não vou beber. E a criança nasce. E ele fica no seu canto, no seu lugar ali orando, rosto em terra, clamando, se humilhando. E novamente os servos vêm e trazem alimento, trazem bebida, e ele diz: eu não vou comer, eu não vou beber. E de repente a criança para de chorar, ela morre. E os servos, os amigos de Davi, com medo de causar uma dor maior ainda nele, se calam e tentam disfarçar o óbito daquela criança. E Davi, ao ver a inquietude daqueles que o amavam, ele entende: a criança morreu. Nesse momento Davi levanta, ele se lava, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele se alimenta, e depois ele entra no santuário, levanta suas mãos para o céu, e envergonhado, mas redimido, ele adora a Deus e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, tu és Deus na minha vida, seja feita a sua vontade. Davi age dessa maneira para demonstrar claramente a sua humilde aceitação dos resultados disciplinares pelo seu pecado. Ele não culpa a Deus, ele diz: o culpado fui eu. Glória a Deus. Ele quer que todos vejam que a sua dor foi até a decisão de Deus. Quando a decisão de Deus foi tomada, ele aceitou a decisão de Deus e se colocou humildemente no lugar que ele devia estar, que Deus o colocou, para conduzir o povo como rei novamente. Ele não escondeu a sua vergonha, mas ele mostrou para todo mundo a sua obediência. Amém, amados? A sua dor não o tirou da sua posição de adorador. E eu quero chamar nossa atenção nesse momento, por exemplo de Davi. Muitas vezes dentro da nossa dor nós negamos a igreja. Nós não temos força para vir à igreja.
E Davi, quando a dor foi maior para ele, quando a criança realmente morreu, ali ele foi para o templo, e lá ele foi se fortalecer. Queridos, na hora da sua dor, é a hora que você tem que vir para a igreja. Você tem que vir para a igreja todos os dias que tem culto, porque você não está adorando o pastor, e você também não está sendo preparado para se tornar um mestre, para se tornar um conhecedor acima da média na palavra, até porque eu não sou esse nível de mestre. Você está sendo preparado para voltar para o Pai. Você está sendo preparado nos cultos para você viver o melhor de Deus. Você está sendo preparado para você suportar as dificuldades e as dores deste mundo. É para isso que você está sendo preparado. Então, diante da dor, nós devemos entrar nessa visão de Davi, que mesmo diante da dor, ele não sai da posição de adorador. E como é fácil para nós, diante das lutas, nós sairmos da presença de Deus. Existem pessoas que nós ficamos buscando e nós falamos: olha, vem, caminha junto, vem para perto, e a pessoa fala: eu estou junto, mas deu 2 cultos, não vem mais. Sempre tem uma desculpa para não vir. Ah, meu marido não foi, minha mulher não foi, meu marido chegou atrasado, meu filho estava doente, tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma desculpa. Eu me lembro de uma história que diz de um pai, que ele fala para o seu filho: quando você se formar na faculdade, eu vou lhe dar um presente. Vou lhe dar um presente de altíssimo valor. E o filho leva aquilo de uma forma muito intensa no coração. Mas o que impulsionou ele foi a recompensa. E ele se forma com louvor no seu curso. E depois da formatura, quando eles chegam em casa, depois da festa da formatura, o pai diz para ele: eu vou pegar o seu presente. E ele pensa: é a chave de um carro esporte. É esportivo, né? É uma casa, um apartamento. O pai era bem de vida. Aí o pai vem e ele traz uma Bíblia. Quando o pai dá a Bíblia para ele, ele olha para aquela Bíblia e fala para o pai: está brincando? O pai fala: não, eu te disse que se você se formasse com louvor, eu te daria um presente de grandíssimo valor. E o filho disse para ele: você sabe o sacrifício que eu fiz? Você sabe do que eu tive que abrir mão por causa da recompensa que você falou que ia me dar? O pai fala: sei, eu vi as noites que você passou em claro. Eu vi a quantidade de vezes que você negou os prazeres, as suas saídas e diversões para estudar. Ele falou: e agora você me dá isso? Aí o pai falou: filho, eu estou te dando um presente de altíssimo valor. Aí ele falou: você é um mentiroso. O filho fala para o pai: você é um mentiroso. Você não é exemplo para a minha vida. E a propósito, faz um favor para mim. Eu posso ter sofrido para conquistar esse diploma, e é dele que eu vou viver, e você eu não quero ver nunca mais. E o pai fala: filho, não faz isso. E o filho simplesmente vira as costas e vai embora. E se torna um excelente profissional e vive a sua vida muito bem. Em algum momento o pai falece, e quando o pai falece, ele vai no velório, e ali ele olha para o pai e se lembra: eu fui duro demais com meu pai. Mas mesmo assim ele ainda mantém o seu rancor. E a mãe, após o funeral, após o enterro, o sepultamento, ela fala para o filho: filho, faz muito tempo que você não vai em casa, você não ia por causa do seu pai. Você pode me levar até em casa? Eu não estou bem. Ele diz: tá bom, eu te levo. Aí ele leva lá em casa. Ela diz: você pode me acompanhar até lá dentro? Eu não estou bem. Aí ele acompanha ela até lá dentro. Aí lá dentro, ela pega
a Bíblia que o pai havia dado um dia para ele diz: filho, esse foi o presente que seu pai te deu. E ele disse que seria o presente de maior valor que ele poderia te dar. Ele falou: mãe, você devia jogar isso fora, você não devia deixar isso aqui comigo. E ela insiste com ele e fala: filho, fica com isso para você, leva embora. Se um dia você entender que você tem que ver isso, você vê. Se você entender que você tem que jogar fora, você joga. E aí o filho leva, e quando ele chega na casa dele, dentro do seu momento de arrependimento e de frustração, ele abre a Bíblia, e quando ele abre, ele vê que em uma das páginas tem como se fosse um marcador de página. E quando ele abre, tinha um cheque em branco, assinado pelo seu pai, e uma carta dizendo: filho, você pode escolher o presente que você quiser para você, e use esse cheque para comprar ele. Mas o melhor presente que eu posso te dar é a Bíblia que está nas suas mãos. E ali o arrependimento não foi o suficiente, pelos anos que ele jogou fora, por desejar aquilo que ele queria, e não entender que o melhor estava dentro da Bíblia. Amém, queridos? Não saia da sua posição de adorador, porque na sua posição de adorador, a dor passa, a dor não permanece. Noemi, sogra de Ruth, a Bíblia diz que ela era casada e tinha 2 filhos, e seu marido toma uma decisão de sair de Jerusalém, da onde eles moravam, e eles vão para as terras de Moabe, e lá os seus filhos se casam. E com o passar do tempo, seu marido falece, e não muito tempo depois, os seus 2 filhos também falecem. E fica então Noemi com suas 2 noras, uma era Ruth, e a outra se chamava Orfa. E Noemi, não tendo condições, uma mulher viúva, com 2 viúvas, não tendo condição de sustento, ela diz: eu voltarei para a minha terra, porque lá pode ser que eu encontre alguma ajuda, mas a esperança de uma viúva era muito complicada naquela época. E quando ela vai, as noras vão junto com ela, e ela para no caminho e diz: olha, eu libero vocês, voltem para suas famílias, quem sabe vocês encontram um homem que queira se casar com vocês novamente, vocês podem recomeçar a vida. Eu não tenho mais tempo, eu não posso me casar, não posso gerar filhos, e vocês não vão esperar, se isso acontecesse, que os filhos cresçam para vocês se casarem com eles. E Orfa resolve voltar para sua terra junto com seus pais. Mas Ruth traz aquela frase linda e maravilhosa, dizendo: aonde você for eu irei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Não te afasta de mim, não me mande para longe de ti. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos olhar para quem está do nosso lado em meio às nossas dificuldades. Às vezes nós choramos a nossa dor e não entendemos que a nossa dor é de quem está junto conosco também. E nós queremos sentir a dor sozinho, e que o outro nos acalente, nos acalme, enquanto que o outro está esperando a mesma coisa. Está esperando o nosso amor, está esperando o nosso ombro, o nosso abraço, o nosso afago, uma palavra de conforto. E dentro da nossa dor nós nos tornamos egoístas. Nós não sabemos compartilhar. Nós queremos o sossego, a paz só para nós. Mas Ruth fala para Noemi: você não vai sofrer sozinha. Ainda que você tenha que passar fome, eu passarei ao teu lado. Ainda que você tenha que sofrer, eu sofrerei ao teu lado. E aquilo que Deus tem preparado para você, Deus tem preparado para mim. E aquilo que Deus tem preparado para mim, assim será para você também. E vemos que o final da história do livro de Ruth é que um parente de Noemi, Boaz, a resgata.
Eu quero dizer para você que toda vez que você está passando por um momento de dificuldade, de luta, Deus sempre tem um resgatador para a sua vida, porque Ele já nos deu o Salvador, e Ele já nos deu o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que quanto mais você o procurar, mais as bênçãos vão procurar você. Nós temos ainda o exemplo de Jó, e esse é indiscutível. Um homem rico, milionário, considerado o mais próspero da sua terra. Um homem visto por Deus como irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Mas isso não impediu que ele sofresse as piores dores que o ser humano pode viver. Não bastava perder tudo o que tem, perder os servos, porque Jó era um homem de relacionamento com seus servos. Ele perde os seus 10 filhos, com genros e noras, e netos se tivessem, tudo de uma única vez, sua riqueza, além do que o seu corpo fica então coberto por lepra, e o processo de desesperança se estabelece ao lado deste homem, mas não no seu coração. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, em algum momento, ele diz: o Senhor Deus e o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas lá na frente ele diz para Deus: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E Jó ainda estava na mesma condição, nada havia mudado. A partir daqui Deus fala para ele: oferece uma oferta em favor dos teus amigos, porque senão a minha ira irá sobre eles, porque eles pecaram contra mim. E depois de Jó oferecer sacrifício em favor dos seus amigos, a bênção de Deus vem sobre a vida dele. Primeiro ele, leproso, com a dor da morte dos filhos, com a perda de tudo que tinha, ele vai sacrificar para que os seus amigos não fossem punidos. E depois disso, a palavra de Deus diz: depois disso, Deus o abençoou 2 vezes mais. Precisamos olhar também para a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia no tempo de Jesus. Ela gastou tudo que tinha com os médicos e ninguém conseguia curá-la. Ela vivia uma vergonha que era tremenda para aquela época. Por sua condição, ela não podia estar no meio da sociedade, porque ela era considerada impura segundo as leis. Tudo aquilo que os médicos tentaram, mas não conseguiram, ela encontrou em Jesus. Os olhos dela não ficaram apenas na sua doença, na sua dor, na sua vergonha. Os olhos dela, ao saber que Jesus estava ali, que o Messias havia chegado. E amados, olha, nós estamos nesse tempo. O Messias já chegou, Ele é para nós. Ele é o nosso libertador, o nosso resgatador, o nosso redentor. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa prosperidade. E ela, sabendo que Jesus por ali passava, ela interrompe a sua dor e a sua vergonha e se coloca no meio da multidão até chegar nas costas de Jesus e poder de joelhos tocar-lhe a orla do manto. E quando ela toca, Jesus para. Amados, presta atenção. Eu não sei o que você está vivendo,
Eu não sei quais são as suas dores, mas eu quero dizer para você, para com a dor, para com o tempo da dor, para com o tempo da vergonha, para com o tempo da desesperança e toca em Jesus, porque se você tocar em Jesus, Ele vai parar para te encontrar. Ele para e diz: alguém tocou em mim, quem foi? Jesus precisa ser tocado. Você precisa alcançar o coração de Jesus. E ninguém se manifesta, ele fala novamente: alguém tocou em mim. E os discípulos dele dizem: Senhor, estás enlouquecido. A multidão está espremendo. Muitos estão te tocando, inclusive nós. E Jesus diz: não, alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu o poder. Poder que curou aquela mulher imediatamente. Aquilo que os médicos não conseguiram fazer, Deus, pela sua misericórdia, resolve fazer com ela, mediante a sua fé em Cristo e mediante o poder do Espírito Santo que atuava nele e agora atua em nós. A medicina, ela pode se perder, amados. Eu digo que a medicina pode se perder porque ela não encontra solução para todas as enfermidades. E quando ela não encontra, ela diz para você: não tem mais nada que nós podemos fazer. Não tem mais nada que nós podemos fazer. E essa mulher, ela já havia entendido isso, 12 anos, gastando tudo que ela tinha, e ela era de uma família bem-sucedida. Mas quando ela encontra Jesus, ela diz: eu não preciso de um centavo, eu preciso de fé. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso pará-lo para que ele olhe para mim. E Jesus, quando ele olha para ela, ele diz: a tua fé te curou. A tua enfermidade cessou. Você é liberta, você é livre. Aquele homem paralítico há 38 anos, que esperava no tanque de Betesda a oportunidade para quando o anjo viesse e as águas se mexessem, ele alcançar as águas. E aí ele ser curado da sua paralisia nas pernas. Foi muito tempo esperando e ele vendo pessoas alcançando a sua cura. E de repente Jesus aparece para ele. O detalhe interessante dessa história, queridos, é que se você ler a narrativa e prestar atenção, ele não sabe quem é Jesus. Ele conversa com Jesus como se ele estivesse conversando com qualquer pessoa. Ele não sabe quem é Jesus. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele fala: eu estou aqui há tanto tempo, tem 38 anos que eu sou paralítico. E quando a água se move, eu não tenho nem amigo, não tenho ninguém que me leve até lá. Os outros que têm amigo, pega e sai correndo e leva lá para dentro. Ou quem tem uma condição física de poder andar, vai para lá, e eu não consigo. Ele não sabe quem é Jesus. Vocês entendem que a resposta dele foi porque ele não entendeu quem era Jesus? Às vezes nós não estamos entendendo Jesus, queridos, mas Ele está na nossa presença para operar milagres. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes você não está entendendo por que Jesus está trazendo uma palavra dessa para hoje, para cá, para agora. Mas é porque Deus quer fazer milagres na sua vida. E quando ele responde dessa forma para Jesus: eu não tenho nada, eu não tenho ninguém, eu sou assim mesmo. Enquanto o homem ficava justificando a sua condição, Jesus não mandou nem ele parar de falar. Jesus não falou: ei, para, você sabe com quem você está falando? Você não entendeu ainda que eu sou o Messias? Você não entendeu ainda que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você não entendeu? Você não sabe quem sou eu? Não, Jesus não precisou fazer nada disso. Jesus, ele não precisava se apresentar para que ele tivesse poder.
Jesus tinha poder independente das pessoas saberem quem Ele era ou não. E assim é para nós hoje também. Enquanto esse homem continua justificando, Jesus simplesmente olha para ele e diz assim: levante-se, pegue sua maca e ande. Eu fico pensando o que aconteceu na cabeça desse homem nesse momento. Porque a Bíblia diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Queridos, esse homem, ele não foi curado pela sua fé. Ele não sabia quem era Jesus. Esse homem, ele não foi curado pela sua fé, mas ele foi curado pela misericórdia de Deus. E muitas vezes, dentro das nossas dores, nós não temos fé. Mas independente de você ter fé ou não, Deus tem poder. E o Espírito Santo de Deus está nessa terra para representar a presença e o poder de Deus e a sua autoridade nas nossas vidas. Você pode estar vivendo o tempo da sua dor hoje. Você pode estar achando que está demorando tempo demais e que Deus não está olhando para você. Você pode estar dizendo: Pai, por que os outros estão sendo abençoados e eu continuo na mesma condição? Eu quero dizer para você, Deus quer te colocar num lugar de bênção, mas se coloque num lugar onde Ele possa te tocar. Saia da condição da miséria, saia da condição da pobreza espiritual, saia da condição de humilhação que o mundo quer que você fique, mas Deus não quer, porque se o mundo te humilha, Deus te exalta. Glorifica o Senhor. Ele sempre estará com seus olhos inclinados para nós. Às vezes nós ficamos esperando uma oportunidade de vermos, mas eu quero dizer para você: não veja, viva Jesus no seu coração. Jesus, na forma do Espírito Santo, Ele habita no seu coração. Bartimeu era um homem cego, sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Mas quando ele ouve que Jesus está passando, ele já havia ouvido, escutado falar quem era Jesus, que o Messias havia chegado. E quando ele ouve a multidão vindo, o primeiro projeto, o primeiro impulso que ele tem é de pedir esmola. Mas quando ele ouve a multidão dizendo: Jesus, 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 Bartimeu, ele entende imediatamente que tudo que ele não precisava era de esmola. Ele precisava do melhor. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, sabe qual é o sentido da palavra misericórdia? Sabe qual é o sentido da palavra misericórdia? A palavra misericórdia significa sentir a dor do próximo. Um dos derivados da palavra misericórdia no original, no grego, é sentir a dor do próximo. E Bartimeu diz para Jesus: Senhor, sente a minha dor. Jesus, filho de Davi, sente a minha vergonha. Jesus, filho de Davi, sente a minha humilhação. E ele fica gritando e o povo fala para ele: fica quieto, fala baixo. Quando disseram para ele: fala baixo, ele diz: é porque Jesus está mais perto. Aí ele fala mais alto ainda. Quando a sua dor estiver doendo demais, fala mais alto, ora mais alto, chora mais alto, clama mais alto, invoca o Espírito mais alto. E diz assim: é hoje que eu saio da minha condição de vergonha, é hoje que a minha dor passa, é hoje que eu vou ser curado, é hoje que eu vou ser liberto. Muitos mandavam ele ficar quieto e ele gritava mais ainda, até que Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde: Senhor, eu quero ver. Eu não sei qual é a sua dor hoje, você sabe. E Deus nos dá oportunidade nesse momento, e eu creio que essa palavra foi pregada para isso. Essa palavra foi trazida no meu coração para isso.
Jesus está perguntando para você: o que você quer que eu faça? Fale para Ele. Fale para Ele. Fale para Ele, não tenha vergonha. Fale para Ele. Diga: eu quero enxergar, eu quero vencer, eu quero mudar de emprego, eu quero restaurar a minha família, eu quero a minha saúde de volta, eu quero, diga para Ele. Mas diga para Ele primeiro: tem misericórdia de mim, sente a minha dor. Não diga para Ele: eu quero porque eu mereço. Não diga para Ele: eu quero porque isso vai ser melhor para mim. Diga para Ele: sente a minha dor. Compartilha comigo a minha dor, porque se estiver doendo em você, está doendo nele. A palavra do Senhor diz que Jesus, ao passar, Ele vê a multidão perdida, como ovelha sem pastor, e Ele se enche de compaixão. E quando você tem compaixão, você tem misericórdia, você sente a dor do outro. Você sente a dor do outro. E você pode dizer, você que está aí na sua casa hoje, põe a sua dor para fora agora. Põe sua dor para fora agora, não tenha vergonha. E diga para Deus: misericórdia. Misericórdia, Pai. Olha para mim. E Ele está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Diz para Ele a sua limitação. A de Bartimeu era a visão. E quando ele diz: eu quero ver, Jesus lhe responde: recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. E ele seguia Jesus, glorificando a Deus pelo que recebeu. Muitos de nós recebemos a bênção e deixamos de seguir Jesus no mesmo instante. Muitos de nós tomamos posse da bênção e mudamos o caminho de Jesus no mesmo instante. Receba a sua bênção hoje. Prepara o seu coração para receber a sua bênção. Mas se comprometa a seguir Jesus e glorificar a Ele a todo instante. Nós podemos falar de muitos outros exemplos. Nós podemos falar de Marta e Maria quando Lázaro morre, a dor que essas meninas sofreram. Nós podemos falar da mulher Cirofenícia que pede ajuda a Jesus, porque a sua filha estava endemoniada, e Jesus diz que não é justo tirar o pão dos seus filhos e dar aos cachorrinhos, e ela não se ofende. Ela diz: os cachorrinhos se alimentam das migalhas do pão que caem da mesa. Nós podemos falar ainda de Jairo, que vai buscar ajuda de Jesus para sua filha que estava no leito de morte, e que ao Jesus parar para curar a mulher do fluxo de sangue, vem os homens da sua família e dizem para ele: Jairo, deixa o mestre, sua filha morreu. E Jesus não espera que a desesperança tome conta do coração de Jairo, assim como Ele não espera que a desesperança nos dias de hoje tome conta dos nossos corações. E nessa palavra eu quero chamar a sua atenção. Não importa o que nós estamos vivendo desde março, não importa o que você está vivendo, não importa se o emprego se fechou a porta, não importa se a enfermidade veio, não importa se o pão faltou, não importa o que aconteceu, o que importa é que você deve ter fé, você não deve ter medo, você deve crer, porque foram essas palavras de Jesus para Jairo, e essas são as palavras de Deus para a igreja nesse momento. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Você pode dizer: pastor, mas a minha bênção morreu. Eu quero dizer para você, Jesus chegou na casa de Jairo e disse: ela não está morta, ela está só adormecida. Se Jesus entrar na sua vida, Ele restaura a sua bênção. Se Jesus entrar na sua casa, Ele restaura a sua bênção. Nós podemos falar de tantos outros exemplos. Podemos narrar tantas pessoas que viveram por dificuldades, as suas dores. Mas eu queria falar com vocês para a gente encerrar sobre Jesus. Eu queria falar com vocês sobre a dor de Jesus. Porque de todos que nós falamos,
e vimos na leitura e sabemos, a bondosa mão de Deus esteve sobre cada um deles, os fortalecendo, para que eles recebessem uma nova oportunidade. A dor, ela é um sinal que Deus nos deu de alerta, para dizer que algo está errado ou está ficando errado. A dor, ela não vem do diabo, não. Quando nós sentimos dor no corpo, é uma característica que Deus pôs na nossa vida, para dizer algo está errado. Você está correndo, você sentiu uma dorzinha no peito, para, o coração está dizendo, não vou aguentar. Você começa a ter muita dor de cabeça, começa a visão a ficar meia embaralhada, para, senta, relaxa, toma uma água, chama um socorro para alguém. Você pode estar tendo um AVC. Você está andando, deu aquela fisgada na panturrilha, na coxa, diminui o ritmo, você vai ter uma cãibra. Você vai morder alguma coisa, deu aquele choquinho no dente, provavelmente é canal, vai ter que procurar um dentista. Não espera o dente doer ao ponto de você querer bater a cabeça na parede. Então a dor, ela é um sinal de que algo está errado. Mas e a dor de Jesus? A dor de Jesus não foi um sinal de que algo estava errado. Jesus, ele foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos. Jesus, ele começou a sofrer as suas dores diante das agressões físicas, ainda no Monte das Oliveiras, quando os soldados, a guarda do templo, veio buscá-lo. Ali ele já foi agredido. Quando ele foi levado a Pilatos, e este, não tendo como evitar o calor do povo, desejando a sua morte, ele envia Jesus ao açoite, até os carrascos, e estes, de uma forma impiedosa, moem a sua carne com requinte de maldade e perversidade, abrindo-lhe feridas que não teriam como ser curadas, rasgando-lhe a carne de uma forma ao ponto de ser arrancada. Contam os estudiosos que Jesus teve mais de 450 ferimentos no corpo. Ele foi surrado por um instrumento que eu não me lembro o nome agora, mas que ele era feito de tiras de couro, e que na ponta ele tinha ossos quebrados, que quando esses ossos grudavam na carne, quando puxava, ele puxava pedaços de carne junto. Após o açoite, ele teve uma coroa de espinho enfiada ali na sua cabeça, aonde os soldados romanos não conseguiam sequer pôr a mão na coroa, e lhe enterram a coroa na cabeça com paus, enfiando-lhe com força na cabeça, traumatizando o seu crânio, abrindo-lhe ainda mais os ferimentos. Jesus, ele teve que carregar a sua cruz, que não foi feita para ele. A cruz que Jesus carregou foi feita para Barrabás. Aquela cruz não era para ele. Jesus não estava naquela história de condenação. Quem seria morto seria Barrabás. A cruz, ela pesava aproximadamente 150 quilos, e ele, com seu corpo moído e ferido, colocou ela sobre os ombros e andou por aproximadamente 2 quilômetros até o Morro Caveira, até o Gólgota. Não suportando a dor, ele caiu diversas vezes, e quanto mais ele caía, mais surrado ele era. Ao chegar no local da crucificação, a cruz foi colocada ao chão e ele sobre a cruz. Mas como a cruz foi feita para Barrabás, os soldados decidiram que Jesus não teria suas mãos e pés amarrados, ele deveria ter as mãos e os pés pregados. O requinte de perversidade da humanidade contra Jesus foi algo incomparável. Pregam-lhe os pés, pregam-lhe uma das mãos, e ao tentar pregar a outra mão, a sua mão não alcançava o buraco que estava pronto para o prego,
porque Barrabás era maior do que ele. A cruz foi feita na medida de Barrabás. Esticam-lhe o braço ao ponto de deslocar o seu braço do lugar. Seus tendões então são feridos, sua musculatura é rompida. E ali ele recebe o último prego. E o madeiro foi levantado. O Cristo foi exposto. Sobre a sua cabeça colocam uma placa, escrito: Rei dos Judeus. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas isso não foi para honrá-lo. Isso foi para ridicularizá-lo. Porque quem o colocou naquela cruz foram os judeus. Ele sofre a humilhação física, ele sofre a humilhação social, ele sofre a humilhação moral. Como se não bastasse, Jesus, antes de ser crucificado e colocado no madeiro, quando foram deitá-lo na cruz, tiraram-lhe todas as roupas. Jesus foi crucificado nu. Quem colocou um paninho na cintura de Jesus foi a Igreja Católica. Jesus foi crucificado nu, sem nenhuma roupa. Ao sentir sede, soldados com uma lança, uma esponja na ponta, molham em vinagre e no extremo da sua maldade levam até a boca dele para vê-lo sofrer um pouco mais ainda. Ele foi crucificado em meio a 2 ladrões. O Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi comparado com a escória da humanidade. 2 ladrões e ele é o centro. Quem via de longe não fazia distinção. Gemidos saíam da sua boca, mas ninguém ouviu gritos ou lamentações da parte dele. Nós temos uma grande facilidade para reclamar da nossa dor, e nós temos pouca capacidade de agradecer a Deus, porque a dor vai passar. Jesus, ele tinha grande facilidade para agradecer, mas não se ouvia dele qualquer reclamação. Isso nos traz um aprendizado muito saudável para praticarmos. Quanto mais uma pessoa reclama, mais condições ela cria para ser infeliz e se aprisionar em sua própria armadilha. Não aceite a sua dor, mas entenda que ela pode ser um propósito de Deus. Entenda que ela pode ser uma prova. Entende que ela pode ser uma correção. E se você aceitar dessa forma, você vai receber a recompensa. Mas se você ficar perguntando por que os outros vivem o melhor e eu continuo nessa vida, Deus não vai conseguir mudar nada para você. Mas se você colocar hoje, independente do que eu viva, eu quero viver o amor desse Deus, Deus, ele vai agir ao seu favor. Ele age a favor dos seus. Em Romanos 8:18, Paulo diz algo tremendo para nós fecharmos esse culto. Ele diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa a sua dor. No texto de Eclesiastes que usamos como base,
ele diz: Deus nos mostra que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, às vezes parece um jargão de pastor essa frase, e eu já falei isso diversas vezes, mas eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei aonde essa mensagem conseguiu entrar no seu coração, que tanto que ela penetrou na sua alma. Mas eu quero te dizer que Jesus nos trouxe a alegria dessa palavra hoje, para nós crermos em Deus, e crermos muito mais em Deus do que no fracasso, do que na dor, do que na tristeza, do que na ansiedade. Creia em Deus. Nunca deixe que as suas vergonhas, as suas angústias, os seus fracassos, as suas falhas, as suas ansiedades, as suas dores, nunca permita que elas te dominem. Jamais se esqueça de que o maior governante, palavras de Augusto Cury, o maior governante não é aquele que governa países, ou aquele que governa grandes negócios, não. O maior governante é aquele que confia no Senhor, e por confiar no Senhor, ele se fortalece para vencer e superar qualquer dor que venha contra a sua vida, qualquer luta que o encontre. Lembre-se, nesse tempo de tantas incertezas que nós estamos vivendo, Jesus diz para nós hoje: se você tocar em mim, se você me procurar, se você me parar, eu olharei para ti, e eu curarei as tuas feridas e as suas dores, e mudarei a sua história. Deus quer mudar a igreja, queridos. Deus quer curar as famílias. Deus quer curar a sua casa, os seus filhos e filhas. Deus quer curar o seu coração, para que você possa viver o que você está vivendo com gratidão, e aí você receber o melhor do Senhor. Hoje Ele quer curar a sua dor. Você está comigo? Hoje Ele quer te ensinar a vencer em meio às dificuldades. Você entende isso? Fica em pé junto comigo, eu quero orar com você. E se você tem coisas que você quer dizer para Deus hoje, como a pergunta de Jesus ao paralítico no tanque de Betesda, o que você quer, diga para Ele agora. Esse é o momento. O que foi perguntado para Bartimeu, perdão, não foi para o paralítico, foi para Bartimeu. O que foi perguntado para Bartimeu: o que queres que eu faça? Diga para Jesus hoje, diga agora, mas tenha fé. Não usa o ambiente, usa a sua fé. Amém? Jesus te pergunta agora: o que queres que eu te faça? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, pela alegria de uma palavra, Senhor, que nos mostra que existe um tempo para todas as coisas, inclusive um tempo para as dores, Senhor, um tempo para as dificuldades. Pai, mas sabemos que tudo é passageiro, Senhor, se tivermos a alegria de te encontrar e de andar contigo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, Pai, sofrendo, ela te parou, Jesus, e do Senhor saiu o poder. Venha poder sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Venha com poder sobre as nossas vidas, Espírito Santo. O paralítico do tanque de Betesda sequer sabia quem era o Senhor, e a tua bondade, a tua infinita misericórdia o curaram. Pai, às vezes nós estamos tão fracos, Senhor, que esquecemos da tua autoridade, do teu poder. Cura-nos, Senhor, mesmo diante das nossas fraquezas, Pai. Pela tua misericórdia, põe a tua mão de amor sobre nós, Senhor. Assim como Bartimeu, Pai, nós queremos clamar o teu nome, chamar a tua atenção, fazer com que o Senhor olhe para nós.
E dentro da nossa angústia, dentro do nosso tempo de dor, a tua suave voz nos pergunte: o que queres que eu faça? E nós diremos: Pai, eu quero ser curado. Senhor, que vidas sejam curadas hoje, casamentos sejam restaurados, vida financeira, Senhor, seja restaurada, venha abundância, venha prosperidade, que a saúde do corpo, Senhor, seja restabelecida, que os ministérios sejam restaurados, que os olhos espirituais sejam abertos, Pai, que o desejo e o amor pela Tua palavra, Senhor, enche os nossos corações. Pai, nós queremos viver esse dia até o culto da noite, Pai, e essa semana que começa hoje, com a alegria que essa palavra trouxe para os nossos corações. Obrigado, Deus, pelo Teu infinito amor. Obrigado pela paz que nós podemos encontrar mesmo em meio às tempestades da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que se o Senhor estiver conosco, Pai, nada irá nos faltar. E ao tempo devido, o melhor será derramado sobre as nossas vidas. E em tudo nós queremos Te agradecer. Perdoa, Senhor, as nossas queixas. Perdoa os nossos murmúrios, as nossas lamentações. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, a nossa falta de intimidade, nossa falta de oração. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a viver hoje e a partir de hoje um tempo melhor, um tempo mais puro, um tempo mais santo, um tempo mais próximo de Ti. Nós queremos Te parar, Senhor, mas não só para receber as Tuas bênçãos, mas para poder nos encostarmos em Ti, para podermos Te abraçar e ser abraçados por Ti, Senhor. Nós queremos viver a intensidade desse amor, Pai, através de uma intimidade que antes não tínhamos, ou tínhamos, mas queremos que seja maior e seja verdadeira, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada família, cada casa. Abençoa, Senhor. Eu, como pastor, Pai, dessa igreja, eu oro por cada vida, Senhor, pelo batismo que teremos aqui hoje à noite, por tudo que já recebemos e por tudo que ainda vamos viver. Louvado seja o nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos. Glória a Deus pela sua vida.